Vinícius Júnior está cada vez mais próximo de ser um dos alvos principais do futebol da Arábia Saudita. As declarações recentes do CEO da Saudi Pro League, Omar Mugarbel, deram o que falar, especialmente após sua entrevista ao Diário Espanhol Marca, onde afirmou que a transferência do jogador brasileiro para o futebol saudita não é apenas um sonho, mas sim uma questão de tempo e negociação. Essa fala chamou atenção e foi classificada como surpreendente pelo próprio jornal, evidenciando que o interesse saudita é mais concreto do que muitos imaginavam. A proposta não é recente. Desde o final de agosto e início de setembro de 2024, já se falava sobre uma oferta astronômica de 1,1 bilhão de euros por 5 anos para Vinícius Júnior, além do convite para ser embaixador da Copa do Mundo de 2034, que será sediada na Arábia Saudita. Na época, o entorno do jogador analisou a oferta, mas decidiu por não avançar nas negociações, principalmente devido ao andamento da temporada com o Real Madrid. Ainda assim, o interesse saudita nunca esfriou, e agora parece mais forte do que nunca. Atualmente, Vinícius está no meio de uma temporada complicada pelo Real Madrid, entre lesões e suspensões, como a recente punição no Campeonato Espanhol. O jogador não tem conseguido viver seu melhor momento. Apesar disso, continua sendo peça fundamental no clube merengue e uma das maiores promessas do futebol mundial. É justamente essa combinação de juventude, habilidade e potencial de marketing que faz dele um alvo estratégico para o projeto saudita. O futebol da Arábia Saudita tem sido marcado por investimentos massivos nos últimos anos. Inicialmente, as contratações focaram em estrelas já em fase final de carreira, como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Neymar. Mas a estratégia parece estar evoluindo para incluir jogadores jovens e de alto potencial. Exemplos como Gabri, Veiga e Ângelo mostram que o mercado saudita também mira talentos emergentes, mas nenhum deles se compara à magnitude de uma possível transferência de Vinícius Júnior. O plano saudita não é limitado a curto prazo. Com a Copa do Mundo de 2034 no horizonte, o país continuará investindo pesado em sua liga e na imagem global do futebol local. Ao contrário do que aconteceu com o futebol chinês, que sofreu com a crise do setor imobiliário que sustentava os clubes, o projeto saudita é financiado pelo governo e respaldado por um dos maiores fundos soberanos do mundo. Essa estabilidade financeira garante que o plano não será interrompido tão cedo. Vinícius Júnior representaria um marco nesse projeto, unindo duas estratégias: a contratação de uma superestrela e de um jogador em plena forma. Essa mudança de abordagem consolidaria a Liga Saudita como uma ameaça real ao domínio europeu no futebol mundial. Ainda assim, existem dúvidas sobre se o jogador brasileiro estaria disposto a deixar o topo do futebol europeu, onde competições como a Liga dos Campeões ainda são o ápice esportivo e financeiro. Embora o aspecto financeiro seja inegavelmente tentador, a decisão de Vinícius passa por outros fatores, como sua ambição esportiva. Aos 24 anos, ele ainda tem muito a conquistar na Europa, e mesmo com a possibilidade de se tornar o rosto do futebol saudita, a troca de uma liga competitiva como a espanhola por uma em ascensão pode ser vista como um retrocesso para sua carreira. O futuro de Vinícius Júnior é, sem dúvida, um dos grandes tópicos para acompanhar nos próximos anos. Se a frase de Mugarbel se concretizar, o brasileiro pode ser o primeiro grande nome em seu auge a abrir mão da elite europeia para liderar a revolução do futebol saudita. Resta saber se ele está disposto a aceitar o desafio ou se continuará buscando seu legado no futebol europeu antes de considerar uma mudança tão significativa.